Olá, família, sejam bem-vindos de volta ao nosso devocional. Ótimo começo de semana para você aí. Espero que você esteja bem e que a sua semana fique ainda melhor a partir do nosso entendimento da palavra de Deus, que todos os dias nós estamos buscando aqui. E que bom que você faz parte dessa comunidade aí. Já estamos no quinto ano já do nosso devocional. Bom demais. Tem sido tempo de aprendizado muito, muito rico. A gente está feliz demais por isso. E para você que é de São Chico aqui, faz parte da PIB, que tem uma galera que assiste de longe, né? Mas você que está em São Chico e faz parte da PIB, vamos lembrar, né? Teremos aí a nossa conferência esse final de semana, sexta, sábado e domingo. Conferência do Espírito Santo vai ser maravilhoso. E a gente está preparando tudo com muito carinho para receber vocês. Então, prepare-se também e venha participar junto com a gente. A gente pede que não convide um monte de amigos, pessoas que são de outras igrejas, porque o nosso espaço é limitado, né? E já vai encher só com a galera da nossa igreja. Graças a Deus, nosso prédio já está pequeno, né? Então, é para nós que fazemos parte da PIB, você que, né, tem participado com a gente, você que tem tido da PIB a sua igreja, você diz, cara, PIB é minha igreja, é para você. A gente gostaria de abrir para outras igrejas, outras pessoas, mas a gente não consegue por uma questão de espaço. Mas prepare-se para estar com a gente. Sexta, sábado, domingo, às 19 horas, vai ser bênção, bênção demais. Quero lembrar também que no dia 14, domingo, às 10 da manhã, nós teremos então o encontro com pessoas da iniciativa privada que queiram colaborar, contribuir para o Parque da Paz. E se você gostaria de levar o projeto do Parque da Paz para a sua empresa, para o seu chefe, para o seu patrão, né, para os seus sócios, esteja comigo lá às 10 horas da manhã no dia 14. A gente vai passar todas as informações para vocês, um documento bem bacana para você poder levar, ofícios já assinados, todos prontos para você poder levar para a empresa e a gente poder correr atrás daquilo que falta ainda para nós, para a gente poder inaugurar esse parque até o final de novembro, se Deus quiser, ok? Hoje nós estamos em Provérbios capítulo 16, onde nós vamos olhar então o versículo 9. Nós olhamos ontem o 8 e vamos para o 9, que é um tema totalmente diferente, apesar de ser o próximo versículo, e um tema super, super, super importante para nós aqui, e eu quero comentar ele, olhar ele junto contigo. Olha só o que diz o nosso texto, versículo 9. Em seu coração, o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Ele planeja o seu caminho, por onde eu vou andar. Por onde eu vou andar, o caminho é por onde eu vou andar. Mas é o Senhor que determina os seus passos. Existe um contraste aqui entre os planos do homem e a direção de Deus. E todos nós, não é muito difícil da gente entender, todos nós já planejamos uma coisa e percebemos depois que Deus tinha outros planos para nós. Então, existe um contraste aqui entre a nossa expectativa versus aquilo que Deus desenhou. Aquilo que a gente acha que é legal versus aquilo que Deus, na sua infinita sabedoria, sabe que seria o melhor para nós. Existe um equilíbrio que precisa ser encontrado aqui. Existe uma linha tênue aqui para a gente não ficar rígido demais em cima dos nossos planos, mas também não ficar tão solto que a gente não planeja, né? E eu gosto muito de uma frase que para pregadores, né, que diz, olha, estude para pregar, né? Estude como se dependesse de você, então faça a sua parte, mas ore como se dependesse de Deus. Né? E a gente precisa manter esse equilíbrio. A gente não pode só orar, não estudar um texto, não preparar uma mensagem, né? Só orar como se dependesse de Deus e não preparar uma mensagem. Por outro lado, também não posso só estudar como se dependesse somente de mim e não buscar Deus. Eu preciso manter esse equilíbrio. E aqui é similar essa ideia de equilíbrio que a gente precisa manter. No seu coração, aqui no coração do homem, são feitos planos, a gente planeja o caminho. Ó, vou por aqui, vou falar com tal pessoa, em tal dia, em tal momento, a gente planeja o caminho. Mas é o Senhor que determina. E aí até, né, tem um contraste ali. O meu plano versus a determinação do Senhor. Existe aqui também um contraste entre a minha finitude e a soberania de Deus. No meu coração eu faço um plano, faço um desenho,
mas Deus determina alguns passos. Tem coisas que não tem como fugir da soberania de Deus. Paulo, o apóstolo Paulo, tinha um plano de ir para Damasco e lá aprisionar cristãos, mas o Senhor determinou que no caminho ele teria um encontro com Jesus, ficaria cego, se converteria e se tornaria um missionário, né? Então, existe também uma justaposição ali do nosso poder de planejar, que é infinitamente menor, mesmo que não seja, não seja, não é que não seja importante, mas é menor do que o poder de Deus, que é o poder de Deus para determinar o nosso destino, o nosso futuro e situações que fogem do nosso controle. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso? Eu queria chamar a sua atenção para a primeira parte aqui do nosso versículo. Olha só. Em seu coração, o homem planeja o seu caminho. Não está dizendo que isso seja errado aqui, tá? Não está dizendo que isso seja errado. Inclusive, deixa eu estacionar aqui um pouquinho, queridos. É importante e é bom que nós tenhamos planejamento pessoal, ok? É Jesus quem falou, né, falando sobre planejamento, ele falou, cara, ninguém começa a construir uma casa sem ter um plano, sem ter um orçamento. Ah, não, vou começar a fazer, quando acabar o dinheiro, acabou a casa. Não, existe um planejamento. Claro que às vezes nosso planejamento tem que ser um planejamento a longo prazo, porque a gente não tem recurso para isso. Ok, mas tem que ter um planejamento. Então, às vezes, eu preciso falar sobre isso um pouquinho, porque às vezes as pessoas espiritualizam demais as coisas. E a gente faz uma hiperespiritualização das coisas, como se planejamento fosse uma coisa errada, fosse uma coisa anti-Deus. Queridos, nós precisamos entender, Deus me deu uma mente racional, deu a você uma mente racional para a gente planejar, e nós devemos planejar, nós devemos ser pessoas organizadas financeiramente, na nossa agenda, né? Nos nossos planos, nos nossos sonhos. Você quer chegar em tal lugar, eu também quero. Você quer fazer tal coisa, eu também quero. Devemos ter os nossos planos. Então, vamos só desfazer aqui qualquer noção de que planejar seja errado, ok? Tem muita gente que espiritualiza demais essas coisas, principalmente em algumas igrejas, né, onde não precisa nem preparar sermão, é só orar na hora e o Espírito Santo vai dar. Cara, planejar também é espiritual. E eu gosto de uma frase que diz assim como o Espírito Santo pode falar comigo na hora que eu estou pregando, e às vezes tem mudanças que acontecem na hora que eu estou pregando, ele também pode falar comigo na terça-feira, quando eu começo a preparar o meu sermão. É o mesmo Espírito Santo falando, não preciso esperar a hora de pregar para ele falar. Ele pode falar comigo na terça-feira, né? Da mesma forma, né? Você que é empreendedor, você que é empresário, cara, o Espírito Santo pode falar e pode te ajudar a planejar, a fazer um planejamento estratégico. Gente, a PIB tem planejamentos estratégicos, né? Isso é importante, não deixa de ser espiritual. Agora, para o outro lado do equilíbrio, né? Mas é o Senhor que determina os seus passos. Então nós precisamos ter planos, mas ter planos com a mão aberta. Eu gosto de um pensamento de você segurar as coisas com a mão aberta. Vou pôr minha caneta aqui na minha mão, né? Eu posso segurar minha caneta assim, ó, ninguém tira da minha mão, né? Tá aqui, ninguém tira né? Tá na minha mão, mas não tem como você tirar. Ou eu posso segurar minha caneta assim, está aqui na minha mão, né? Eu tenho certo domínio sobre ela, mas se o Senhor quiser vir e tirar, ou reposicionar, ou colocar de outro jeito na minha mão, a mão está aberta e está disposta que isso mude, ok? Aqui eu não estou disposto que isso mude. A minha é rígido, é fixo, não pode mudar. Aqui eu estou dizendo, cara, é minha, está na minha mão. Mas se o Senhor quiser mudar isso, Ele pode mudar a qualquer momento. E eu quero sugerir isso para você. Faça seus planos, mas segure ele com as mãos abertas, né? Outra forma de dizer isso é: faça seus planos e até anote os seus planos, faça o planejamento, mas escreve em papel e não em pedra. Escreve em papel e não em pedra. Você tem planejamento, você tem desenhos, você tem coisas escritas. Até coincidentemente eu tenho aqui um planejamento todo de algumas coisas que a gente quer fazer para o Parque da Paz. Está tudo aqui meus rabiscos, né? De coisas que a gente quer fazer para o Parque da Paz. Está aqui, está no papel, está planejado, está desenhado aqui. Ó. Vocês assustam com as coisas que eu planejo aqui. Está planejado. Mas não está em pedra.
está em papel. Porque essas coisas podem mudar, Deus pode ter planos diferentes para a sua vida, para o seu negócio, para a sua família, para a sua empresa, né, para o seu ministério, e tá tudo bem. Por que que isso é importante, gente? Porque a gente precisa reconhecer que os nossos planos, as nossas grandes ideias, muitas vezes são infinitamente menores ou piores do que as ideias de Deus. Nossa compreensão, nosso entendimento, a nossa sabedoria como seres humanos, se a gente não tiver aberto a Deus mudar um plano que parece maravilhoso para nós, se a gente não estiver segurando com as mãos abertas os nossos planos, né? A gente corre o risco de conseguir o que a gente quer. Só que o que a gente quer, às vezes, vai ser muito menor do que aquilo que Deus desenhou para nós. Nós somos prova viva disso, quem é da PIB já há algum tempo, né? Se fosse pelos nossos planos, nós estaríamos lá na Rua 10, com estacionamento para 35 carros, né? Graças a Deus, os nossos planos não deram certo e Deus nos deu algo infinitamente melhor. Então, a gente precisa reconhecer, eu preciso sim planejar, mas o meu planejamento, a minha perspectiva de futuro é muito limitada. E aqui eu quero citar um exemplo que eu dava há muitos anos atrás, quando eu ensinava sobre esse texto aqui, lá nos Estados Unidos. Eu fui pesquisar alguns acontecimentos históricos, e um dos mais curiosos que surgiu foi uma história de uma banda britânica que surgiu, eram amigos que tocavam juntos e tal, tinha uma música meio diferente, meio inovadora, e eles foram para uma gravadora e pediram para o cara que, né, que era dono da gravadora, que pudesse gravar o som deles e dar uma avaliação, porque eles achavam que esse som ia para frente. E o cara da gravadora ouviu essa molecada tocar e cantar e tal, e o veredito dessa gravadora foi: primeiro, nós não achamos que essa banda tem futuro. Primeiro. Segundo, o estilo de música deles, que depende muito de violão, ele já está, né, de guitarra, de violão, ele já está saindo. Esse estilo de música já não está mais em voga, vai ser logo substituído. E o cara negou, então, gravar essa banda. E essa banda, posteriormente, depois de ser negado por esse cara, achou outras pessoas que acreditavam nela, né? E essa banda veio a se chamar e ser conhecida mundialmente como os Beatles, né? E o cara olhou para aquela molecada e o som deles e o estilo deles, falou: cara, isso aí não tem futuro não. E eu gostaria de conversar com esse cara, né, que avaliou os Beatles antes de qualquer pessoa avaliar e decidiu que os Beatles não teriam futuro. Se tornaram até hoje uma das maiores bandas, né, dos últimos tempos. Então, por que eu estou citando isso? Que a nossa capacidade de avaliar o futuro, de planejar o futuro é muito limitada. A gente erra, né? A gente avalia, a gente planeja um caminho, vai ser por aqui que as coisas vão andar, mas é o Senhor que determina os passos, né? Então, nós precisamos ter esse equilíbrio. Eu preciso ser uma pessoa de planejamento? Sim, porque tem coisas que Deus deu para nós capacidade e autoridade para a gente planejar, e Deus não vai fazer por nós, né, aquilo que nós temos capacidade de fazer. Mas, ao mesmo tempo, faça os seus planos e escreva em papel, não em pedra. Coloca nas mãos do Senhor, né, e deixa Ele mudar. Talvez Ele vai tirar isso que você planejou da sua mão, talvez vai tirar uma coisa que você acha que é boa da sua mão e vai pedir para você confiar nele, assim como aconteceu conosco, né? Tirou de nós o prédio da Rua 10, nós não entendemos, mas nós decidimos confiar e Deus nos deu uma palavra, nós caminhamos em cima disso. E para a glória de Deus, nesse próximo final de semana, nós estaremos celebrando os 3 anos já, né, de inauguração da nossa casa nova e de a gente poder estar ocupando aquele espaço e o espaço já se tornando pequeno para a glória de Deus, né? Então, que a gente possa aprender esse equilíbrio. Faça seus planos, sim. Seja uma pessoa organizada, seja uma pessoa planejada. Faça isso, né? Mas, ao mesmo tempo, não seja tão rígido com eles, que não haja espaço para Deus fazer aquilo que Deus é especialista em fazer. Sabe o que Ele é especialista em fazer? Efésios 3:20. Infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. E que Deus possa te surpreender nessa jornada da fé. Eu oro por isso, que Deus possa te surpreender
nessa jornada da fé, com coisas infinitamente melhores do que você imaginava. Estou falando de riqueza, pode ser isso também, né? Mas estou falando de coisas que têm valor, valores que dinheiro não compra, né? Que Deus possa te surpreender com o melhor do céu sobre a sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar por isso? Pai, nos ajuda, Deus, nesse equilíbrio, a sermos pessoas responsáveis, porque o Senhor nos chama a sermos isso, e ao mesmo tempo pessoas submissas ao processo que às vezes o Senhor tem para nós, que é diferente do que a gente planejou. Eu oro, Deus, que à medida que nós somos responsáveis, mas entregando o nosso caminho ao Senhor, nós possamos viver o melhor do Senhor para as nossas vidas. Pai, eu oro por planos do Senhor infinitamente melhores do que os nossos. Eu oro por sensibilidade ao Teu Espírito Santo para cada um que me ouve hoje, para que a gente possa compreender os caminhos do Senhor e nos submetermos aos caminhos do Senhor. E Pai, nós oramos para que sim, os nossos passos sejam determinados pelo Senhor e que a gente possa ver o quanto o Teu caminho é melhor do que o nosso, os Teus planos são mais altos do que os nossos, como diz a Bíblia. Eu oro assim, Pai, grato e entregando a nossa semana ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Abração para vocês aí. Ótimo dia. Até amanhã. Tchau, tchau.